queria realmente agradecer a presença, inclusive, dos tutores online, né, e a presença de vocês aqui nesse auditório nessa noite, e desejar bom retorno, né, às atividades do semestre, e que as férias tenham sido renovadoras, né, de energia, porque nós teremos aí um semestre de muitas atividades. Vocês devem ter percebido ontem pela fala do professor Parisi, mas especificamente aqui no EAD, podemos dizer que teremos até, acho que, mais atividades que outras áreas. Muito bem. Então, só retomando aqui a nossa equipe, que alguns de vocês nunca tinham visto nós ao vivo aqui, né, a coordenação. Então, eu estou aqui, Natasha, a Cláudia, dá um tchauzinho, a Karen, né, e a equipe do administrativo, a Giane, que está lá na porta, né, e o Gabriel também. Gabriel, vem mostrar a sua cara, né. Então, podemos dizer aí que essa é a equipe, né, o Gabriel e a Giane dando apoio, suporte administrativo. Muito bem. Então, a agenda, né? Então, vocês podem perceber que é uma agenda longa, mas o que nós estamos tentando trazer aqui para vocês? Um documento que vai servir, né, de consulta para vocês. Então, muitos dos slides nós vamos passar rapidamente, mas que são informações que ficarão consolidadas aí num único documento para a consulta de vocês ao longo do semestre, tá? Então, falaremos aí, em primeiro lugar, só retomando a configuração dos NDEs e dos colegiados dos cursos, porque são 7 cursos e muitas vezes é importante. Eu mudei de curso, mudei de componente, eu preciso saber quem faz parte do NDE e do colegiado. Então, vamos lá. Gestão financeira. E aí, o professor que está em destaque, em vermelho, né, é o professor que nós denominamos o líder do NDE. Tá? Então, não que os outros professores não sejam importantes, pelo contrário, todos aí têm um papel fundamental, mas é o interlocutor, principalmente com a coordenação, é o professor que está em destaque. Tá? Então, no caso de gestão financeira, é o Cadu. Cadu, cadê você? Dá um tchauzinho, né? Muito bem. Acho que todo mundo conhece o Cadu. Logística, a equipe aí do NDE e do colegiado. Então, do NDE, o líder é o Benedetti, Alino, muito bem, quem não conhece. É importante que vocês que atuam, principalmente os professores mais novatos, que conheçam, né, os professores, ou pelo menos o líder do NDE. Gestão comercial, o Issa, muito bem, né? O Issa. O marketing é o Félix, né? Muito bem, então estão aí. E esse material, como eu falei, vai ficar para vocês. RH, nós fizemos aí uma mudança, né? O professor Hag aí contribuiu sempre muito e continuará contribuindo, mas ele está um pouco sobrecarregado de atividades, porque ele vai ser mentor no Mac Mentoring, né? Então, aí, a professora Nathalie está ali, ela vai responder pela liderança aí do NDE de RH. E empreendedorismo e novos negócios, professor Fragoso, né? As torcidas, né? Processos gerenciais, a professora Fátima. Muito bem. Então, esses são, na verdade, para vocês terem, né, as formações dos NDEs e dos colegiados. Em relação, algumas coisas nós destacamos na reunião de encerramento do semestre, mas eu sei, férias, né, e final de semestre todo mundo cansado, então a gente vai retomar algumas coisas importantes. Então, a primeira coisa é referente à alteração das matrizes curriculares, né? Então, vamos lembrar que essas alterações aconteceram lá em 2020, foram propostas e aprovadas, e a partir de então, nós implementamos gradualmente. Então, a partir do primeiro semestre do ano passado, elas foram implementadas. Então, a gente está no último semestre de implantação da nova matriz curricular. Tá? E quais são as mudanças principais, né? Direito empresarial é um componente do eixo comum e mudou da primeira para a terceira etapa.
Houve a inclusão de planejamento e projeto de carreira, então é um componente novo que a professora Priscila desenvolveu e que vai ser agora implantado no segundo semestre, pela primeira vez. E incluímos aí, a proposta do NDE, inclusão de componentes específicos na primeira e segunda etapa. Lembrando que esse é o processo, inclusive, para a retenção, né, dos alunos, visando o quê? Que tem um componente, uma disciplina de maior interesse vinculada ao curso logo no início, né, das primeiras etapas. Então, como eu falei, nós estamos na última etapa de implantação. Então, teremos o quê? Planejamento e projeto de carreira nesse segundo semestre e o projeto integrador, que antes era desenvolvido na terceira e quarta etapa, agora ele será todo na quarta etapa, como se fosse não vamos dizer um trabalho final, mas um fechamento do curso, né, e onde o aluno vai poder aplicar aquilo que ele aprendeu ao longo dos 4 semestres. E aí aqui a grade, né, só para a grade não, já me corrigiram, é matriz curricular, não é grade, tá? Então, só que de vez em quando a gente tem um deslize. Então, as matrizes curriculares, para vocês terem para conhecimento, né, então, de todos os cursos. Então, em vermelho é o que foi alterado aí nessa última modificação dos PPCs, das matrizes curriculares. Aqui só lembrando que nós fizemos no semestre passado uma mudança e nesse semestre, em especial, nós não teremos a oferta de internacionalização de startup e teremos todos os alunos fazendo esse componente novo aí, que é planejamento, plano de marketing e sistema de informação. Processos gerenciais, enfim, os 7 cursos, né? E aí, muito bem, isso foi um primeiro momento lá em 2020, que nós solicitamos a reformulação, repensamos a matriz, né? As matrizes dos cursos, trouxemos esses componentes para a primeira e segunda etapa, fizemos essas mudanças, só que não ficamos satisfeitos, né? Por quê? Porque nós queremos melhorar sempre. E aí nós solicitamos, né, a reformulação dos cursos. O que seria isso, né? No segundo semestre primeiro semestre de 2021, nós encaminhamos para a Pró-Reitoria de Graduação uma solicitação para atualização do Moodle, para atualização dos componentes, para repensar o tipo de atividade que é desenvolvida com os alunos, pedir a inclusão de um texto base para o aluno ter referência, para ele não necessariamente ter que consultar as bibliotecas virtuais, mas ele ter partir de um texto de referência. Então, isso nós encaminhamos em junho, né, de 2021. Sendo aprovado, né, no segundo semestre, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos a reformulação de 21 componentes. Esses componentes, todos os componentes da primeira e segunda etapa passaram por revisões, né? E quais as principais mudanças, né? O Moodle com uma cara diferente, né? Nós tivemos atividades mais atrativas e direcionadas para cada aluno, menos atividades para o professor corrigir, nesse ponto vocês vão gostar, mas exigindo o quê? Melhor qualidade, tanto na entrega por parte dos alunos, como por parte da correção do professor. Então, o aluno vai ter, ao longo do componente, 3, 4 atividades no máximo, né, para correção. As demais são atividades de autocorreção. E o texto de apoio que está destacado aí, então, cada aula, o aluno vai ter um texto de apoio de 10 páginas, aproximadamente, com o conteúdo daquela aula. Tá? Isso tudo para quê? Para que o aluno sinta maior facilidade, maior interesse e até depois desperte dele buscar a bibliografia complementar. Tá? E outra coisa, os encontros síncronos já são pré-definidos pelo curador. Então, o curador já definiu lá, para o encontro da aula 3, os alunos têm que ler um caso e responderem umas perguntas. Então, vocês verificarão que essas atividades já estão pré-definidas. Por isso, vocês devem ter agora entendido por que segunda-feira nós teremos 2 capacitações.
uma capacitação, né, sobre o EAD do Moodle para a terceira e quarta etapa e outra capacitação para a primeira e segunda. E é importante que vocês tenham conhecimento dessa diferença, porque eventualmente vocês terão segunda e terceira, né, etapas. Então vocês terão modelos diferentes. Então os componentes estão aqui, tá? E só para vocês terem o conhecimento de quem foi o curador. Porque o material que foi desenvolvido pela curadoria, as atividades, esse material será disponibilizado para vocês. Mas é importante que vocês tenham o contato do curador, né? Ficou com uma dúvida numa atividade, você pode entrar em contato com o curador. Então, estão aí as do eixo comum e agora de cada curso, né? Mas, como eu falei para vocês, esse material estará disponível para vocês amanhã, sem falta, né? Muito bem, então, como eu falei, nós iniciamos esse trabalho no primeiro semestre com a curadoria, né, o desenvolvimento dos componentes da primeira e segunda etapa. Agora, no segundo semestre, né, estamos desenvolvendo 38 componentes. Porque vocês imaginam, são sempre 7 cursos, né? Então, 38 componentes, aí, no mínimo, acho que 22, 23 curadores, tá? Então, assim, o trabalho árduo, que os curadores sabem muito bem que precisam cumprir cronograma, para quê? Para que o próximo semestre esse conteúdo aí seja implantado, tá? Então, vocês vão verificar que o Moodle já está lá disponíveis. Hoje me avisaram que os componentes estão disponíveis, tá? Provavelmente os componentes da terceira e quarta etapa. Primeira e segunda ainda não, mas prometeram até amanhã, mais tardar segunda-feira. Muito bem, então acho que nessa primeira parte, minha contribuição, vou passar para a Cláudia. Olá, boa noite a todos. Eu vou falar mais de questões operacionais com vocês, então vamos começar pelo calendário, né, que é o que vocês vão trabalhar na distribuição das atividades, cuidar os prazos, para respeitar as entregas e os períodos de provas, certo? Bom, temos a semana de recepção dos calouros, que vai ser na próxima semana, né? Mais específico do EAD será no dia 5. Opa! Esse material vai ser enviado para vocês, tá? O número de slides é alto, mas a gente não vai ficar falando sobre todos os detalhes. O objetivo era deixar um material completo para enviar para vocês terem todas as informações. Podem ficar tranquilos que vai ser tudo enviado para vocês, tá? A aula inaugural, nossa, dia 5 específico do EAD, online, tá? A gente vai mandar para vocês, para quem desejar poder participar. Os prazos para as correções, então, limite para correção das atividades do Moodle da primeira metade do curso. Então, lembrando, né, nós temos aí P1 e P2, então, vocês têm prazo para correção da P1 e prazo para correção da P2, para os alunos terem tempo de estudar e verificarem as correções para irem para as provas, tá? Período de provas, ele é fechado, é específico, a gente precisa finalizar todas as correções dentro desse prazo. Então, no dia 4 de outubro, todas as atividades têm que estar corrigidas no Moodle, para os alunos poderem estudar e fazer as suas provas na semana subsequente com tranquilidade. Período de avaliação, então, de 4 a 9. Limite para correção da segunda parte do curso, 21/11, avaliação intermediária de 22 a 27. E aí, na sequência, depois eu vou falar da questão das provas, mas a maioria de vocês já conhece a sistemática. P1 e P2 tem uma questão discursiva que vocês corrigem e 5 questões objetivas autocorrigíveis, tá? No caso da SUB e da PF, são 10 questões objetivas, ou seja, autocorrigíveis, portanto, as correções já não ficam mais a cargo de vocês. São diretamente no sistema prova fácil, tá?
Período de avaliação final 16 a 20, o término do semestre, como o diretor já falou ontem, praticamente às portas do Natal. Bom, datas importantes de início. Essas datas, gente, elas são um parâmetro, tá? Elas não são rígidas. Elas dão mais ou menos uma linha guia para distribuir as aulas, e as conversas e os encontros síncronos, principalmente, ao longo do semestre, né? Uma vez que, no caso das disciplinas ou dos componentes curriculares de 2 créditos, vocês precisam finalizar as aulas 1 e 2 para P1 e os de 4 créditos, as aulas 1, 2, 3 e 4 para P2, né? Então, é para organizar o semestre de vocês, tá? Já vou aproveitar a oportunidade para avisar que quem vai trabalhar com etapas 1 e 2 terá sistema de aulas e não terá mais sistema de unidades, tá? Quem continua ainda com etapas 3 e 4 é o mesmo sistema anterior. Cada unidade, 2 aulas, certo? As aulas todas devem ser abertas a partir do dia 1º/8 para os veteranos e do dia 3 para os calouros. Então, etapas 2, 3 e 4 devem ter o ambiente preparado até a segunda-feira, né? E etapa 1 na quarta-feira, preferencialmente no primeiro horário da manhã, já tudo pronto, tá? Sugestão de datas para as entregas das atividades. É a mesma coisa, uma sugestão, pessoal, tá? É para parametrizar a distribuição das aulas ao longo do semestre, certo? Pode ter maleabilidade? Pode, claro. A única coisa que a gente pede é para que vocês não estendam muito as entregas, para não acumular as entregas para os alunos, porque assim, é o famoso, né? O aluno reclama porque não deu tempo, o professor não estendeu o prazo, depois o aluno reclama porque os prazos acumularam e eles tiveram que entregar 2 atividades no lugar de uma. Acontece, a gente sabe, né? Então, tem flexibilidade, mas organizem dentro dessa flexibilidade de forma que preferencialmente não haja acúmulo, né? Para quem vai estar nas etapas 3 e 4, ainda tem a síntese geral, que normalmente é entregue junto com a atividade da aula 8. Para quem vai trabalhar com etapas 1 e 2, essa síntese geral já não existe mais, certo? Datas para entrega das atividades nos 4 créditos, a mesma coisa, né? Só no lugar de 4 aulas, 8 aulas. Mesmo processo, mesma lógica. É uma sugestão. Tá. O que pode acontecer, né? Por exemplo, já vou aproveitar para antecipar. Existe uma sugestão do CEDAD, isso vai ser encaminhado para vocês, tá? O CEDAD já nos enviou, nós vamos encaminhar para vocês hoje ou amanhã, no primeiro horário, depois dessa reunião, a sugestão que é encaminhada, inclusive, para os alunos de como eles distribuírem os estudos ao longo da semana, tá? Então, o CEDAD sugere, por exemplo, né, que na segunda-feira o aluno estude economia, lá na primeira etapa, ou na terceira etapa estude na terça-feira contabilidade gerencial. Ele vai organizar a agenda dele como ele quiser, obviamente, mas é uma sugestão para ele organizar os estudos para não acontecer aquela coisa que a gente sabe que é deixar para estudar tudo no final, que ele não vai dar conta, né? E aí, dentro dessa sugestão que é dada para os alunos, é como a gente deve marcar, ou preferencialmente, tá, os nossos encontros síncronos, tá? Lembrando que é um encontro síncrono no sistema antigo por unidade, né? No sistema novo a cada 2 aulas, tá? Então, nesse sistema de marcar o encontro síncrono preferencialmente naquele dia sugerido, tá? Pode ser que alguém tenha, por exemplo, atividade em outra IES ou nos cursos presenciais.
vai ter que fazer uma troca, alterar, etc. e tal. Então, o que a gente pede, e a gente também encaminha isso para vocês, é que você contate o professor da disciplina que tem a preferência naquele dia para combinar e fazer o ajuste, tá? Que horário você pode, ou que dia não vai bater com o dia do professor. Lembrando que pode ter mais de um encontro síncrono no mesmo dia, só não pode bater o horário, tá? O que pode acontecer? O aluno está fazendo, ficou em dependência, como a gente brinca, fatorial, né? Está fazendo uma disciplina na turma A, uma na turma B, uma na turma C. Isso a gente não tem como solucionar. Infelizmente, né? A gente tenta abarcar a maior parte das possibilidades, mas pelo menos que não haja coincidência de horário de atendimento dentro da mesma turma. Pelo menos dentro da mesma turma. Os encontros temáticos. No fim, eu acabei antecipando a questão da marcação dos encontros síncronos, tá? Mas é um BBB por unidade, como eu comentei, para as etapas 3 e 4, ou a cada 2 aulas para as etapas 1 e 2, né? Sempre no período noturno, preferencialmente entre 19 e 22 horas, tá? Mas eu tenho problema que naquele dia eu não consigo, no dia preferencial eu não consigo atender. Então, tente fazer esses ajustes. Eu tenho todas as minhas noites fechadas, né? A partir das 7h30 com aulas presenciais, ou a maioria das noites. Tente ajustar, então, num horário que você consiga parcialmente estar dentro desse horário que os alunos podem participar, tá? Isso é uma questão até contratual deles, a gente tem que disponibilizar as atividades no período noturno, tá? Vai ser disponibilizado para vocês um formulário no Google, tá? Para vocês indicarem, até quarta-feira, quando vocês já vão ter que ter disponibilizado os ambientes parametrizados, tá? Então, até quarta-feira, responder, certo? Qual é o dia que você vai fazer o seu encontro temático e qual é o tema, tá? O tema preferencialmente dentro do que mais, agora sendo bem clara com vocês, do que cai no ENAD. Tá? Vai ser mandada uma planilha também, a gente fez o levantamento, os NDEs fizeram esse levantamento junto com a professora Karen, então vai ser mandada uma planilha para vocês, quais são os temas recorrentes nos últimos ENADs para cada uma das áreas, digamos assim, para vocês tentarem fazer o mais próximo disso possível, tá? Lembrando que os nossos alunos, esse ano, fazem a prova do ENAD exatamente etapas 3 e 4, tá? Incentivar que os alunos participem, né? Então, além de disponibilizar as datas, de mandar o aviso, aquele inicial de boas-vindas, etc. e tal, antes de cada encontro síncrono, procurar mandar uma mensagem para os alunos, lembrar, alertar e, né, incentivar que eles participem, porque é o único momento que eles vão ter contato com a gente, efetivamente, para tirar as dúvidas deles, né, num face a face, mesmo que mediado por uma tecnologia, né? E onde a gente também vai poder tentar ter uma conversa mais próxima com eles, trazendo eles para a realidade do que a gente está trabalhando com eles no curso. Já acabei falando a questão dos temas do ENAD, cumprir o horário programado. Então, assim, ó, se você marcou que vai ser, o meu caso, né, a disciplina que eu acompanho normalmente é às quartas-feiras. Então, se eu marquei que eu vou atender os alunos, na quarta-feira, dia XYZ, das 7 às 8, procurar cumprir isso, tá? Não conseguiu cumprir, problemas acontecem, gente. Caiu a internet, deu problema no computador, um filho ficou doente. Manda uma mensagem pra gente, porque a gente consegue entrar na página de vocês no Moodle e mandar mensagem para os alunos avisando que houve um problema e que o professor depois vai entrar em contato, tá, para remarcar esse horário. O que fica muito ruim, por serem poucos encontros ao longo do semestre, é simplesmente o professor não aparecer.
tá? Então, eu sei que às vezes acontecem situações que a última coisa que passa pela cabeça da gente é se preocupar com o trabalho, mas dentro da medida do possível, se não for uma coisa de saúde grave, etc e tal, se for uma coisa mais de rotinas que podem acontecer, por favor, nos avisem. Mandem e-mail, mandem WhatsApp, enfim, que a gente entra lá e avisa a turma sem problema nenhum. Tá? Imprevistos acontecem, todos estão sujeitos, certo? Isso é muito importante. Os nossos encontros integradores são sempre às segundas-feiras, tá? Não são todas as segundas-feiras, vai ter aqui o calendário para vocês, tá? Mas aqueles professores que tiverem encontro síncrono, preferencialmente às segundas, por favor, verifiquem se não vai ter encontro integrador naquele dia e naquele horário. Tá? Você pode marcar até no mesmo dia, a partir das 9 da noite. O ideal é que não, mas enfim, não tem outro dia, teve uma série, aconteceu isso no semestre passado, teve uma série de feriados que até para a gente encaixar os encontros foi difícil, né? Então, marque a partir das 9 da noite. Não marque antes das 9 da noite, porque os nossos encontros integradores são sempre numa segunda-feira, das 7 às 8h30, tá? Evite esse horário às segundas-feiras. Eu vou pedir só para as perguntas serem no final da apresentação, tá, gente? Por uma questão de fluidez, digamos assim. Então, anotem para não esquecer, e a gente responde no final de toda a apresentação, tá? Aqui está o calendário dos encontros. Tá? Esse material vai ser mandado para vocês. Então, nessas segundas-feiras que estão aqui agendadas, das 19 às 20h30, quem tem o encontro síncrono, preferencialmente numa segunda-feira, evite esses dias e principalmente esse horário. Tá? Se não conseguir marcar num outro dia, não conseguir negociar com um professor, um colega, né, num outro dia, etc e tal, tente pelo menos marcar a partir das 21 horas, das 21 às 22, tá? Isso eu acabei antecipando quando eu mostrei o exemplo de um calendário de um aluno, né? Então, realizar preferencialmente no dia do componente. Aqui o exemplo é da professora Natasha, a disciplina que ela vai acompanhar nesse semestre. Então, digamos que ela não possa na quinta-feira porque ela tem um outro compromisso, uma outra instituição, no presencial, etc e tal. Ela pode negociar com os colegas, por exemplo, com o professor Zé, né, a tecnologia de gerenciamento da informação. Então, ela entra em contato com o professor Zé Geraldo, olha, Zé Geraldo, estou com um problema e tal, que dias você vai ministrar o seu encontro síncrono e que horário? E aí ela vai ajustar os dias e horários dela de acordo com a preferência dele. Questões operacionais, a questão do cálculo da média, a maioria de vocês já conhece, né? Então, a N1 são as duas provas intermediárias, a média aritmética das duas provas intermediárias, que tem peso 6, né, no cálculo da nota, e a N2 é o conjunto de todas as atividades que o aluno fizer ao longo do semestre, tendo peso 4 dentro do cálculo da nota, tá? O que vai acontecer? Se o aluno atingiu a média 6, fazendo N1, P1, P2 e entregando as atividades, depois da P2 ele está liberado, né? Se ele não atingiu, ele vai ter que fazer PF. A prova substitutiva é só quando ele perde uma das provas parciais. A prova substitutiva não substitui a nota de atividades, tá? Ele perdeu a P1, ele perdeu a P2, ele pode fazer a sub, tá? Ele fez a P1, fez a P2 e não atingiu a média, é PF direto. As avaliações intermediárias, é o esquema que eu já antecipei,
né? Então, as provas parciais vão ser uma questão discursiva, 5 questões objetivas. Faz parte das atividades de vocês corrigirem as discursivas da P1 e da P2. Sub-PF, autocorrigível, tá? O que é importante ter em mente? O que é importante ter em mente é que o conteúdo que vai cair na P1, para 2 créditos é aulas 1 e 2, para 4 créditos, aulas 1 a 4. O conteúdo da P2 vai ser o restante do material. Disciplinas, componentes curriculares de 2 créditos, aulas 3 e 4, de componentes curriculares de 8 créditos, de 5 a 8. Tá? O que é importante, esqueci de comentar, subprova final é todo o conteúdo. Tá? Não tem separação, é tudo. O que é importante destacar? É interessante que vocês, vai chegar no período, vocês vão ser avisados pelo SEDAD dos prazos, a gente já vai colocar aqui as datas também, que vocês verifiquem se tem todas as questões objetivas necessárias para P1 e para P2, e preferencialmente entrem e deem uma olhada se está tudo certinho em termos de conteúdo. Isso é importante, tá? Principalmente pessoal das etapas 3 e 4. Porque etapas 1 e 2, como a curadoria está sendo feita, isso já está sendo revisado. Então, o pessoal que vai pegar componentes de etapas 1 e 2, tá? Basicamente vai precisar fazer o quê? Só verificar se tem a quantidade, se não teve algum problema, mas dificilmente, como foi recém-feito, revisado, tanto pelos curadores quanto pelo SEDAD, vai ter uma questão maior, mas pessoal das etapas 13 e 4 é bom ter bastante acuidade na hora de fazer essa verificação, tá? A verificação, então, das questões objetivas e discursivas para a avaliação intermediária 1 deve ser feita até o dia 5 de setembro, tá? Ah, mas se a prova vai ser só lá em outubro, por que tem que fazer essa verificação até 5 de setembro? Porque o SEDAD manda rodar essas provas por polo. Por isso que quando vocês vão corrigir as provas, vem, mas eu só tenho uma turma, mas um monte de joguinhos de prova para corrigir. É porque são os polos, tá? As provas, elas vêm congruídas por polo. Então, o SEDAD tem que mandar rodar as provas de cada componente para cada curso da universidade, para cada polo. E eles precisam de tempo para fazer isso. Então, o que não for revisado até o dia 5 de setembro, depois só lamento. Então, se teve lá uma discursiva que é da aula 7, de um componente de 8 créditos, e está na P1, vai dar problema. Vai dar problema, porque os alunos vão botar, desculpa, como dizem na minha terra, a boca no trombone, né? Vão reclamar, e com razão, eles não tiveram conteúdo, como é que isso está sendo cobrado na prova? Né? E aí a gente ainda passa carão 2 vezes, né? Porque tem que pedir desculpas para o aluno e ainda tem que, né, pedir pelo amor de Deus para conseguir dar uma solução junto com... Porque no EAD, gente, o mais complicado é que não é, diferentemente do presencial, não é o professor resolver com o aluno, são várias instâncias. Então, eu preciso entrar em contato com o SEDAD, para o SEDAD cancelar essas questões. Eu preciso fazer o levantamento das notas de cada aluno e por aí vai, envolvendo vários setores, tá? No presencial eu errei na prova, eu vou lá mesmo com a minha canetinha, resolvo e está tudo certo. No EAD não, fora o volume. Porque essa questão pode não cair para uma turma, ela pode cair para todas as 5, 6, 7 turmas. E aí eu tenho aí que me preocupar com... Semestre passado a gente teve uma entrada de 850 alunos. Que tem que ser revisado. Tá? Eu estou sendo um pouco mais dramática, obviamente, né? Mas é para ficar bem clara a dimensão que a coisa toma, que não é uma coisa assim que eu vou sentar em 5 minutos e eu vou resolver. Às vezes leva vários dias para a gente conseguir uma solução viável, né?
para várias turmas. Tá? Então, é para vocês entenderem como é sério e como pode impactar. Né? Porque para a gente é mais uma questão, mas para o aluno pode ser a questão que ele ia aprovar ou reprovar. E que ele vai ficar em dependência no próximo semestre. Né? Ai, desculpa. Então, é importante cadastrar todas as datas de entrega para os veteranos e para os calouros, né? Abrir todos os fóruns, ou seja, deixar tudo pronto, da aula 1 a 4 ou 1 a 8, dependendo do componente, quantos créditos tem, já no primeiro dia de aula. Tá? Na graduação, a gente não vai abrindo aos poucos aqui no Mackenzie. Já fica tudo aberto, o aluno faz o que ele quiser na ordem que ele quiser, né? Desde que ele cumpra o prazo de entrega como é solicitado. Tá? Corrigir as provas disponíveis no sistema Prova Fácil até 5 dias depois do recebimento do e-mail de que as provas estão disponíveis no sistema. Tá? Isso é importante porque, assim, enquanto as provas não terminam de ser corrigidas, o SEDAD não abre o gabarito. Então, o aluno vê a nota dele no sistema, mas ele não sabe qual é a correção da prova. Ele só vai saber depois que abrir o gabarito. Então, quando a gente fica infernizando vocês, mandando um e-mail atrás do outro, WhatsApp, telefonando, dizendo assim, professor, o senhor não corrigiu 20 provas, 30 provas, 40 provas, é por isso. É porque o nosso sistema de requerimento e o nosso e-mail está bombando, porque todos esses alunos já viram todos os gabaritos de todos os outros componentes e daquele componente eles não viram. Tá? Tem uma questão de alguns atrasos, alguns delays no sistema, que às vezes fica uma prova, 2 penduradas. Tá? Isso acontece. Mas aí normalmente são pouquinhas provas, não é um volume de 40, 50, 100 provas. Tá? Normalmente, quando acontece um volume grande de provas, é porque o prazo foi perdido. E pedir que os alunos entreguem a atividade com o template que é disponibilizado, tá, lá na página principal do Moodle. Turmas de primeira etapa, a primeira atividade não é pontuada, porque a gente entende que o aluno está ingressando, está entendendo como é que funciona o Moodle e as atividades e as entregas. Então, o aluno faz a entrega da atividade, você corrige, mas você não pontua. Tá? Cuidado com as turmas mescladas que a gente tem ainda, tá? Que é etapas, por exemplo, 1 e 3, que tem definição do comportamento do consumidor, porque envolve mais de um curso. Tá? O que vale é a regra da etapa 1. Tá? Então, não importa se o aluno é de gestão comercial, né? Alguém me corrija se eu estiver errada, da terceira etapa. O que importa é que, como tem os alunos de primeira etapa de marketing e pode estar todo mundo numa mesma turma, vai valer a regra da etapa 1. Correção e feedback. Pedir qualidade, tá? Então, se tiver que dar uma caneteada, caneteia, não tem jeito, né? Principalmente pessoal como eu, de etapas 1 e 2, que é onde a gente vai conseguir imprimir no aluno um sistema, digamos assim, né? Procurar, dentro do possível, personalizar. Então, às vezes, o que eu faço? Em geral, né, gente, eles trocam figurinha, a gente sabe disso. Então, assim, existem variações, mas tem grupos de correções. Então, o que eu faço, mais ou menos, é criar templates para uma determinada atividade, do que são os erros mais recorrentes, e aí eu boto lá o fulano, eu só troco o nome, e aí eu pego aquele template daqueles erros XYZ, porque ele não leu o material ABCD, e uso e faço as adequações dentro da resposta para o aluno, obviamente, né? Mas, em geral, eles erram, como eles estudam conjuntamente, eles erram em grupos, né? Nessa nova... É verdade, vocês sabem disso, né? Nessa nova formulação, que a gente está tentando fazer é fugir disso. Então, agora,
essa primeira rodada que vai ter das etapas 1 e 2 é exatamente para a coisa ficar mais direcionada e o aluno realmente fazer um trabalho dele, né? Vamos correr atrás disso. Corrigir as atividades em até 8 dias após a entrega, a data estabelecida da entrega. A gente sugere que a correção aconteça sempre depois da data. Por quê? Porque aí você corrige, né, as atividades dos alunos e um não passa a correção para o outro. Tá? Mas isso é você que vai imprimir, você que vai definir. Tá? Responder os questionamentos dos alunos em até 48 horas, isso... A coisa mais complicada para nós é isso, tá, gente? Porque às vezes assim, o aluno ele está ansioso. Né? A gente vive numa sociedade que você manda um WhatsApp e resolve o seu problema em 2 horas. Tá? Como a gente recomenda que não se use outro meio de contato, não ser o AVEA com o aluno, você tem que criar um ritmo de trabalho em que você veja as mensagens todo dia. Se você não vai responder naquele dia, vai esperar até o dia seguinte, por qualquer razão que seja, às vezes eu faço isso. Se o aluno, vou dar um exemplo, se o aluno é mal educado comigo, na hora de tratar, eu não posso ser mal educada com ele, eu tenho que ensinar para ele que ele precisa ser educado para ter um retorno melhor. Só que se eu tiver de cabeça quente e irritada, eu não vou fazer um e-mail decente. Então eu espero até o dia seguinte, faço o levantamento necessário e dou e procuro deixar isso bastante claro, né? Mas é importante, estou fazendo uma brincadeira com vocês, mas é importante que seja respondido em até 48 horas. Por que a gente bota 48 horas? 48 horas úteis. Quer dizer que domingo, feriado, não conta. Tá, o aluno mandou uma mensagem para você à meia-noite da sexta-feira. Desculpa, ele vai ter que esperar. Se você não tem trabalho no sábado, ele vai ter, não tem uma disciplina, não está previsto no seu programa, né, que você trabalha no sábado, ele vai ter que esperar até a segunda-feira de manhã, infelizmente. Tá? Ele que tivesse mandado a mensagem na quinta. Né? Mas eles são ansiosos, então, por favor, cumpra as 48 horas, não deixe para responder em 72, em 4 dias, tá? Porque esse é o único canal de comunicação e de dúvidas que ele tem com você, tá? Para exercícios de exatas, disponibilizar o padrão de resposta, então, depois que você corrigiu as atividades, colocar no fórum que seja o padrão de resposta esperado, né? E procurar dar um feedback o mais completo possível. O aluno tem que entender o que ele errou para saber o que ele precisa mudar para fazer certo. Entendeu? Vocês têm autonomia para as tarefas atrasadas, tá? Vai haver situações em que nós vamos demandar para vocês, vamos solicitar para vocês, né? Olha, aluno XYZ teve um problema de saúde, entregou atestado, por favor, estenderam. Mas outras questões, tá? Outros alunos, enfim, que não sejam uma situação a ser encaminhada para coordenação, vocês têm autonomia para definir se vão estender o prazo ou não vão. Tá? Requerimentos. Agora, pode ir? Requerimentos, sempre pelo GPM. Então, assim, uma coisa que é importante no requerimento, gente, é vocês darem um retorno mais completo possível para a gente. Por quê? Porque senão fica aquela coisa de vai requerimento, volta requerimento, vai requerimento, volta requerimento, vai requerimento, volta requerimento. Tá? E ao invés da gente eliminar o problema, a gente acaba aumentando o problema. Tá? Então, uma coisa que a gente pede assim, ó, tentem dar uma resposta o mais completa possível, principalmente se for questão de nota, prova e atividade. Tá? Para não ficar, para a gente não gerar uma bola de neve enorme que a gente não vai dar conta depois, tá? A gente pede que vocês atendam o prazo. Então, quando é encaminhado o requerimento, por favor, tentem ser rápidos no retorno.
dar um retorno completo, o mais possível e rápido, tá? Porque tem todo um processo, esse requerimento volta, aí, professor, às vezes assim, o que acontece? Só para vocês terem ideia, o aluno faz o requerimento vai lá para a CGA. A CGA vai mandar para a coordenação, vai mandar para a professora Natasha vai distribuir para mim e para a Karen. Aí nós vamos acionar vocês ou ela vai acionar diretamente. E isso tudo vai voltar. Então, se cada um de nós não for relativamente rápido, o aluno, no lugar de receber de volta o retorno dele em 7, 10 dias, ele vai levar um mês para ter um retorno no GPM, o que não dá. Ainda mais pensando que o sistema é EAD. Tá? Bom, já expliquei. Aqui é um exemplo de um requerimento. Tá? Eu não vou ler o exemplo, especificar, etc e tal, mas é o requerimento que eu respondi, por exemplo. Eu sou chata com requerimento, eu prefiro perder um pouco mais. E se eu sou com requerimento, com e-mail, às vezes eu mando uma carta, um tratado para vocês, para quê? Para eu não ter que ficar depois mandando todos os retornos. Então, ali tem toda a explicação. Tá? Eu procuro ser o menos prolixa possível. Então, se eu mandar um e-mail muito grande para você, que tudo que está ali é importante. Tá? E eu acredito que aqui nós três trabalhemos dessa forma. Tá? Não vai ter assim, isso ela não precisava ter explicado. Não, normalmente o que está lá é porque já aconteceu. Tá? Então, essa é uma solicitação de uma aluna e tal, reclamando que ela não concorda com a resposta. Né? Que a resposta que ela deu está correta, por que está errada? E aí eu abri a resposta dela e fui explicando cada uma das opções dela, das alternativas, por que ela não podia, por que a outra não estava correta. Tá? Por quê? Porque às vezes o aluno não enxerga, gente. Pode parecer brincadeira, mas não é. O aluno não entende por que... Mas eu respondi isso, por que isso não estava certo? Tá? Às vezes ele não vê uma inversão que aconteceu, um ponto. Então, é importante fazer esse desmembramento. Precisa entrar num nível de detalhamento tão grande quanto botar, tem isso, não tem aquilo... Não sei, eu prefiro perder um pouco mais de tempo e fazer uma vez do que ficar fazendo 10 vezes bate-volta. Eu odeio receber o mesmo e-mail mais de uma vez. Contatos importantes, né? Então, por favor, problemas gerais de Moodle, isso é importante vocês saberem, inclusive para vocês indicarem para os alunos, porque às vezes assim, a gente recebe uma chuva de e-mail de coisa que nem é a gente que resolve, né? Então, por exemplo, problema de Moodle, né? Nós não vamos resolver problema de Moodle. Eu não tenho como resolver o problema do Moodle. Se o aluno disse que, olha, a página não abre, ele não consegue acessar o componente, a atividade não sei o quê, já manda direto para o CEDAD. ead.moodle@mackenzie.br. Tá? Parece uma coisa óbvia, mas é que assim, para nós é o que eu disse, é o volume. Né? A gente não tem condições de ficar resolvendo. Se eu receber 5% da quantidade de alunos que a gente tem perguntando problema de Moodle, eu vou passar uma semana respondendo e-mail de Moodle. Então, eu estou sendo assim bem clara e bem prática, eu peço desculpas. Problema sobre provas, tá? Então, não é problema de questão, o aluno não está questionando a questão, ele teve um problema na prova, ele entrou e a prova não abriu. Ele tentou responder a questão e o teclado não digitava, mas ele entrava em outros sites e o teclado e o mouse funcionavam. Tá? Então, não é conteúdo da prova, é problema na prova, como ferramenta, é ead.provas. Tá? O grupo do CCSA que a gente montou, né, no WhatsApp, que a professora Natasha montou, que é para a gente... Mas esse ead.provas a gente não sabe, essa é nova, né? Isso. Que mais? Os próximos encontros, as capacitações, né, que são agora na semana que vem, na segunda-feira.
para quem vai trabalhar nas etapas 1 e 2, das 16 às 17, nas etapas 3 e 4, das 14 às 15. Próximos encontros que nós teremos: projetos integradores com a professora Karen, no dia 1º, segunda-feira, às 19h30. Professores da primeira etapa comigo, dia 2, também às 19h30, na terça. E os NDEs na quarta-feira, então, a partir das 17h conosco. Pessoal, boa noite. Estamos chegando no finalzinho desse primeiro bloco, tá? Para a gente fazer um intervalo. Vou falar um pouquinho agora sobre a curricularização da extensão. Opa! Vamos lá. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, sobre o nosso plano aqui de trabalho, tá? Primeiro semestre de 2022, a gente trabalhou 7 novas propostas de matrizes curriculares, considerando a curricularização da extensão. Então, a gente já começou a fazer esse trabalho com os NDEs. Segundo semestre de 2022, agora, a gente vai começar a desenvolver o PPC, junto com o NDE, levando a submissão e aprovação do CEP. Então, é um trabalho aí que a gente vai começar agora nesse segundo semestre. E o primeiro semestre de 2023 é a implantação gradativa dessas novas matrizes curriculares. E aí, vocês já sabem, desde ontem, que a gente vai falar bastante ainda sobre ENAD, e tudo que for a respeito de ENAD é para falar comigo, tá? Então, assim, vocês vão olhar para mim e vão lembrar do ENAD e vamos em frente com o ENAD. A gente vai trabalhar com relação ao ENAD, a gente tem 7 cursos, tem um curso que a gente ainda não sabe se vai entrar na prova ao final, em novembro, para avaliação do ENAD, que é o curso de empreendedorismo. A gente está esperando uma resposta agora em agosto, se vai entrar esse curso ou não, tá? Mas, a princípio, então, são 7 cursos que serão avaliados. A prova vai ser dia 27/11, num domingo, tá? Os alunos que vão trabalhar são os alunos da terceira e quarta etapa. Vai sair uma lista em agosto dos alunos que estão realmente aptos a fazer a prova no final do semestre. A gente vai trabalhar com o encontro integrador a respeito do ENAD. Vamos fazer simulado esse semestre. E a gente vai trabalhar também, que eu peço para vocês, que a professora Cláudia já comentou, a respeito dos encontros temáticos. Então, quem conseguir trabalhar no BBB um assunto que faz parte do seu componente curricular, que está dentro de uma lista dos temas que mais caem no ENAD, a gente pede para que vocês trabalhem esse assunto. Tá? Só para que vocês também saibam, os cursos que já foram avaliados, que já passaram pelo ENAD, a gente tem a nota em gestão comercial, a nota 4, em marketing 4 e em gestão de recursos humanos, a nota 3. E a gente está trabalhando para a meta 5. Vocês têm percebido quanto a gente está trabalhando e demandando de vocês, do NDE, muito trabalho, mas a gente está realmente trabalhando em busca do 5. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho do reconhecimento dos cursos, que é o nosso assunto depois do nosso intervalinho. Tá? Então, a gente vai ter o reconhecimento dos cursos, gestão financeira e logística, dia 31 de agosto a 2 de novembro, e 3 a 5 do 10 a 2 de setembro. Já estou aqui, acelerada. Então, dia 31/8 a 2/9, gestão financeira e logística, de 3 a 5 do 10, empreendedorismo, novos negócios e processos gerenciais. O que a gente pede muito para vocês? Que o Lattes esteja atualizado, que conste no Lattes que vocês dão aula no EAD. Tá? Porque às vezes o professor esquece, só deixa na graduação presencial e esquece de colocar aqui também da aula no EAD. Oi? Então, tem que colocar, tá? E, gente, para a gente terminar, ponto importante que eu levantei, Outra coisa que precisa colocar, gente, é postar, subir todo o documento, que comprove aí o Lattes, tá? Vou chamar a professora Natasha aqui para as perguntas, tá bom? Temos um microfone, acho que disponível aí para as perguntas. Então, Jamile, por favor. Na verdade, a respeito das alunas
ser no microfone. Ô, Cláudia, acho que ela vai tentar. Perguntar no microfone, Jamile, porque tem o pessoal online e a gente está gravando também. Obrigada. É só para quem está online poder. Deu um pequeno problema. Então a gente fala aqui, ó. Pergunta e nós respondemos aqui. Gente, então, boa noite. A minha pergunta é a respeito das alunas do projeto FUNAP. Elas permanecerão? Haverá esse projeto ainda ou não? Sim, tá? As alunas do projeto FUNAP, esse é um projeto contínuo da universidade que envolve diversas áreas da universidade, diversos, não cursos, mas centros, tá? Então, elas escolhem, os cursos que são oferecidos são os do CCSA, os em EAD, os tecnológicos, tá? Mas envolve pessoal da arquitetura, pessoal da psicologia, pessoal da educação, pessoal do direito, porque, na verdade, é um projeto extensionista de reintegração delas, que envolve atendimento jurídico, envolve acompanhamento psicológico, acompanhamento pedagógico e por aí vai. O que acontece é que a gente só tem uma entrada por ano. Então, são 15 alunas que entram no ano, tá? Eu entreguei hoje o relatório para a comissão, cuja reunião vai acontecer amanhã às 2h, para elas deliberarem a respeito dos casos de dependência das alunas que reprovaram em alguma coisa, porque elas assinam, né, um termo de comprometimento a respeito do desempenho delas dentro desse projeto. Quando elas aceitam entrar no projeto, se inscrevem, elas aceitam as regras do projeto, tá? Então, em princípio, nós temos a continuidade das 2 alunas veteranas, das 7 alunas que foram aprovadas em todos os componentes, e aí vamos ver qual vai ser a liberação das demais alunas, né? Provavelmente, para a primeira etapa, a gente tem aí alguém que tenha ficado em dependência, mas as outras vão continuar nas outras etapas. O que acontece na dependência é que não fica concentrado numa turma, é espargido em diferentes turmas, porque elas estão fazendo o componente pela segunda vez. Perguntas? Oi. Está pegando o som aqui? Tá. Com relação às perguntas dos alunos, por exemplo, sobre provas, sobre Moodle, reclamações desse tipo, agora melhorou, agora pegou. Eu acabei de fazer a avaliação e vocês vão receber as perguntas, as questões, e a esmagadora maioria de reclamação dos alunos que eles escreveram nas respostas é que eles não recebem respostas para alguns tipos de perguntas. Eu, ouvindo vocês falarem agora, para mim ficou claro que aparentemente acontece. Então, a pergunta é, em algum lugar, porque eu não lembro de ter visto, o aluno tem um guideline, um fluxo, do tipo, se parar o Moodle, você liga, escreve para cá, porque o que eles dizem é que eles ficam sendo jogados feito ping-pong. Então, eu acho que seria... Então, eu não sei se eles têm isso, e se não tem, seria interessante que eles tivessem. Acho que talvez seria a questão do CEDAW, eu não sei, mas seria importante, porque eles estão reclamando disso. Então, esses que reclamaram, aparentemente, não sabem esse caminho. Mas eles também não falaram comigo. Tem aluno, inclusive, de processos gerenciais, que eu dou aula, que reclamou disso, mas ele não falou comigo. Não, muito bem colocado aí, obrigada, professora. Tem no Moodle, se vocês entrarem no Moodle, né, tem na barra superior do Moodle, tem lá recursos. E lá, inclusive, tem vários materiais, além de tutoriais para os alunos, tem um guia, que eu recomendo vocês até baixarem, a gente pode encaminhar. Mas os alunos têm acesso a tudo, né? Cabe, na realidade, eles lerem, né, essas informações. E também os tutores online, os tutores que atuam nos cursos do CCSA, também são um canal de suporte para os alunos em relação a isso, né? Então, os tutores que estão aqui nos assistindo, né, nós contamos aí com o apoio de vocês nessa orientação para os alunos em relação a Moodle, sistema de prova e outras dificuldades. É que, claramente, eles não estão acessando isso.
A segunda questão, com relação aos tutores, existem muitos comentários que eles não sabem quem é o tutor, ou como é que eles acionam, ou para que eles acionam. Então, assim, vendo a explanação, eu acho que me parece que tem um problema de comunicação, Tá, realmente. então nós verificaremos com o pessoal do SEDAD, né, como que a gente pode aprimorar essa comunicação com os tutores, né, dos alunos com os tutores e nós também, professores, com os tutores. Se vocês observarem no Moodle, nos componentes, aparece lá os tutores, né? Então, também cabe a vocês encaminharem mensagem para os tutores. Os tutores do curso, eles estão, na realidade, nos componentes. Eles aparecem nos componentes e, se vocês encaminham a mensagem para todo mundo, para todos os alunos, e se selecionarem alunos e tutores, eles também receberão todos os avisos, tá? Então, nós até recomendamos isso. O microfone, por favor. Só aproveitando aqui, só uma sugestão. Eu tive alguns casos de, não plágio, mas cópia indevida, né? E assim, aí eu fui lá no manual do aluno e ver se tinha alguma coisa lá. Não tem nada falando disso, né? Se a gente pudesse incluir um campo lá, uma cláusula no manual do aluno explicando o que é plágio, né, e que cópia indevida não deve ser feita, tal, mas para estar respaldado lá. Eu não consegui achar, pelo menos. Tá. Não, tem no Código de Decoro. Então pode ser que aí eu não peguei. Tem a peguei questão o manual do aluno regimentar, lá e não tinha. mas é bem colocado isso de inserir no manual. Inclusive, no semestre passado, o professor Carlos Jonathan fez um encontro integrador falando sobre a questão do plágio, e um vídeo no YouTube ficou gravado e disponibilizado para todos os alunos. Tá? Então, mas é algo que a gente pede aí para reforçar. Eu só ia perguntar qual é esse relacionamento do aluno com o tutor e nós com o tutor. O que a gente pode esperar do tutor? Uma vez que o aluno não tem encontros presenciais lá na unidade, né, no polo dele. Ele, na realidade, ele tem que entender que o tutor é uma pessoa que está disponível para dar o suporte para ele com as dificuldades que não sejam relacionadas ao conteúdo. Por exemplo, é muito comum um aluno ou calouro ter uma dificuldade de saber qual é o template, né? O que o professor está falando aí que tem que ser o template? É o tutor que tem que explicar para o aluno qual é o template. É o tutor que tem que explicar, eu não sei se fazer subir a atividade. Então, é o tutor que tem que explicar. Porque muitas vezes o aluno acaba escrevendo para o professor, olha, não estou conseguindo fazer tal atividade, tal procedimento, mas não é papel do professor. Tá? Nós temos que contar o quê? E zelar pelo conteúdo, pelo desenvolvimento do componente. Tá? Mas que a gente sabe que precisa ser aprimorado isso e divulgado mais para os alunos, a gente está verificando como fazer. Tá? Dando um exemplo nisso, em princípio, os empreendedores têm um vídeo numa determinada atividade que eles têm que subir. E a turma estava com muita dificuldade. E todos me procuraram. Todos eu pedi, procure o tutor do teu polo, que ele te explica. E aí, nós resolvemos 99% dos problemas. Os que não estavam conseguindo de jeito nenhum, o tutor me mandou e-mail, eu troquei informação com o tutor, ele falou, não, ele realmente está com vídeo, não está conseguindo. Aí eu falei com o tutor e o tutor me enviou o vídeo. E aí eu avaliei normalmente, porque evitou de ser uma situação de que eu estou abrindo uma exceção. Não, o problema era técnico, e o tutor, junto comigo, resolveu a situação. Funcionou muito bem. Tá ótimo. Agradeço aí o compartilhamento dessa experiência. Só um ajuste aí para o professor Nelson e para todos, que já há 1 ou 2 semestres que a gente não tem os tutores por polos. É importante que vocês saibam disso. Os tutores estão por curso. Então, hoje nós temos X tutores, eu não lembro agora, 19, 20, vocês lembram? Eu não lembro. 19 ou 20 tutores que atuam exclusivamente nos cursos do CCSA. Tá? Então, o tutor ele pode atuar com alunos de diferentes polos. Então, fica um pouco mais difícil. Por isso que o contato tem que ser via Moodle.
porque como a gente não sabe exatamente que turma que o tutor está, é importante que vocês identifiquem ele no Moodle e até orientem os alunos que ele está ali, naquele componente, o tutor vai estar disponível para auxiliá-lo. Tá? Então, isso é uma informação importante. Não temos tutor por polo mais, temos os tutores por curso. Tá? Mais alguma pergunta? Então, pessoal, estamos aí cumprindo nossa programação, né? São 8h10. A gente pediria aí 15 minutinhos de intervalo, né? Para quem não conhece aqui o edifício e precisar de toalete, a gente sugere que o primeiro andar, tá? Que tem aí mais opções. Então, 15 minutinhos, retomamos, né? Para continuarmos falando aí do reconhecimento dos cursos. Obrigada por enquanto.